Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Cadê a alegria do Filho de Deus aí do outro lado? Queremos sentir a sua energia. E olha, se o tempo anda fechado, que tal abrir um sorriso? Cadê o sorrisão do Filho de Deus? Não importa como está a sua vida, não. Sorria para a vida e ela sorrirá para você. Porque é hora de modificar o que não está funcionando em sua vida. É hora de receber a luz do programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? E falando de alegria, hoje nós vamos aprender qual é o princípio do arrependimento com o preletor Carlos Alberto da Silva, uma palestra para fazer cair a ficha de uma vez por todas e manifestar o Filho de Deus aí no dia a dia. Que ser filho de Deus, ou tomar a consciência de ser filho de Deus, significa, antes de qualquer coisa, compreender e apreender o mundo perfeito de Deus existente aqui e agora. E você vai viajar nos doces acordes do hino sagrado Canto para Consolidar a Fé, num videoclipe bacana que vai encher seu lar e seu coração de muita paz. Eu ouço a voz que soa no meu interior. Busca sempre a luz, sossega-te segura. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seitonoi para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600 para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seitonoi, agora em suas mãos. Quando o subconsciente está pesado de culpas, mesmo fazendo tudo certo, as coisas dão errado. Não é assim, às vezes? Mas, quando limpamos a mente, ao abrirmos a boca, há muito poder em poucas palavras e o que pensamos logo se concretiza. Não é assim que muitas vezes acontece? Legal. E para fazer acontecer, é preciso conhecer o princípio do arrependimento. É o que vamos aprender agora na palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. Muito obrigado você que nos assiste nesse instante e por nos permitir, mais uma vez, entrar no teu lar, onde estudaremos esse ensinamento tão maravilhoso, Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza.
Na palestra de hoje, iremos estudar o tema Princípio do Arrependimento. E estudaremos, então, o livro A Verdade da Vida, volume 14. Lembrando que a coleção A Verdade da Vida é composta por 40 volumes. E no dia de hoje, então, estamos utilizando o volume 14. O primeiro capítulo trata sobre o princípio do arrependimento. Peço, então, permissão para que eu faça a leitura de um trecho bíblico. Seichonoye como religião do renascimento. Esse trecho que irei ler agora está em Atos, capítulo 17, versículos 28 a 30. Vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos nossos poetas têm dito, somos verdadeiramente da sua linhagem. Sendo nós, pois, da linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra lavrada por arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A Seichonoye não é mera religião, ela é vivência, é lar, é tudo. Mas o seu traço mais marcante é o fato de ela ser uma religião de renascimento, graças ao qual tanto a existência individual como o lar adquirem vida. O renascimento aqui mencionado não se refere ao fato de uma alma, após a morte de seu corpo carnal, voltar a este mundo reencarnada em outro corpo. O verdadeiro renascimento é a renovação da consciência, esteja o corpo carnal ou vivo ou morto. Mesmo que o indivíduo reencarne várias vezes, não haverá o verdadeiro renascimento se não conscientizar: sou filho de Deus. Também no texto bíblico, acima citado, está implícito que arrepender-se é compreender a filiação divina do homem. Pois bem, meus amigos, aqui é um ponto muito importante para nós entendermos. Quando fala-se de renascimento, está falando, na verdade, de uma nova consciência. Que consciência que é essa? É a consciência que pode fazer toda a diferença na vida do ser humano. É a gente mudar a consciência ou a ideia de que somos pecadores para a ideia maior de que somos filhos de Deus. Ou seja, essa filiação divina. E é sobre esse ponto que a gente precisa, mais do que nunca, poder entender. Se a gente não compreender claramente, ou seja, se nós não sentirmos do fundo de nossa alma essa conscientização, não é possível haver o verdadeiro renascimento. Ainda aqui no livro diz: o verdadeiro renascimento consiste no súbito desaparecimento da consciência. Sou filho do pecado. E no nascimento da consciência, sou filho de Deus. Vejam, é importante a gente entender isso. O que significa ser filho de Deus? Porque às vezes as pessoas não entendem bem isso. E às vezes elas acabam pensando que ser filho de Deus, então, trata dela ser do jeito que ela é. Ou seja, ela é cheia de imperfeições, ela está doente. Então ela começa a acreditar que isso é ser filho de Deus. Mas é importante compreender que ser filho de Deus, ou tomar a consciência de ser filho de Deus, significa, antes de qualquer coisa, compreender e apreender o mundo perfeito de Deus existente aqui e agora. Ou seja, não adianta a gente querer rotular o Filho de Deus naquilo que não é real. Ou seja, o homem fenomênico, ele jamais será filho de Deus. Da mesma forma que não pode, por mais que se ore, transformar um latão em ouro, não pode também transformar o homem fenomênico imperfeito no Filho de Deus perfeito. Isso se aplica em tudo na vida da gente. Vejam só, eu trabalho com jovens e adolescentes. O que significa trabalhar com jovens e adolescentes? Significa justamente a gente trabalhar na parte mais importante da formação do ser humano. Normalmente, quando se fala adolescentes, o pessoal às vezes costuma dizer: são os aborrecentes.
mas em absoluto, adolescentes são aborrecentes. Os adolescentes nos ensinam a olhar para dentro da nossa própria alma. E às vezes, sabe, eu vejo assim, pais que tentam desesperadamente mudar o comportamento dos próprios filhos, às vezes na crítica, às vezes na pressão, e poucos são os que conseguem resultado. E por que não conseguem resultado? Porque é impossível fazer um filho que não gosta de estudar se tornar um filho estudioso, fazendo com que, através das críticas ou através de punição. Porque a pessoa parte do princípio, meu filho não gosta de estudar. Enquanto assim pensa, dificilmente o filho vai poder manifestar a perfeição do Filho de Deus, a não ser que ele próprio tome consciência do ser perfeito que ele é. Então, antes de conhecer a Seitonaiê, era muito criticado. Minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um beijo enorme para minha mãe. Minha mãe é minha grande amiga, mas antes de conhecer a Seitonaiê, não era assim. Então, minha mãe, ela tinha o desejo que nós, seus filhos, pudéssemos ser ou ter uma vida melhor do que ela teve. E para isso, muitas vezes, então, ela usava da crítica. Mas por mais que ela criticasse, a gente não conseguia melhorar o comportamento. Aos olhos dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, éramos crianças maravilhosas. Mas ela sempre queria mais, então criticava. E quanto mais criticava, mais difícil era para manifestar, digamos, o filho bondoso, o filho carinhoso. Então, muitas vezes eu fazia o quê? Eu brigava com minha mãe. Naturalmente, por conta disso, eu acabava levando inúmeras surras. Às vezes, por conta disso, eu chegava a pensar que minha mãe não gostava de mim. Então, uma revolta imensa foi tomando conta do meu ser. Isso aconteceu até a minha idade dos 14 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de conhecer Seitonaiê. E quando eu conheci Seitonaiê, foi nesse momento, então, conturbado da minha vida. Eu tinha acabado de ter uma discussão muito séria com minha mãe. E ela não queria mais falar comigo. E naquele momento, eu cheguei a pensar até que não valia a pena viver. E comecei a pensar se não seria melhor acabar com esse sofrimento, que era a minha vida. Ou seja, eu estava pensando em cometer suicídio. E foi nesse momento que a misericórdia de Deus se manifestou através de um amigo, que na ocasião era o meu patrão, e que me fez ir até Seitonaiê. E lá na Seitonaiê eu tive então a oportunidade de aprender sobre o verdadeiro renascimento. Foi um dia inteiro de seminário. Começou às 9 horas da manhã e foi até às 16 horas. E quando terminou o seminário, eu já não podia reconhecer de fato quem eu era. Parecia que ao voltar para minha casa eu estava flutuando como se estivessem nas nuvens. Mas quando voltei para casa, eu observei que o ambiente a princípio continuava igual. Ou seja, a mãe continuava do mesmo jeito, nervosa, irritada. O ambiente a princípio aparentemente continuava inalterado. No entanto, algo de diferente estava acontecendo. Eu já não era mais a mesma pessoa. Então, eu passei aquela primeira semana lendo as revistas da Seitonaiê e pensando como seria a próxima reunião, porque eu tinha sido convidado para participar de uma reunião de jovens na semana seguinte. E era muito tímido e fiquei naquela luta interior, sabe? Eu preciso vencer a minha timidez e devo ir assistir essa reunião de jovens. Eu quero participar dessa religião que diz tantas coisas maravilhosas, que me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. E ali, apesar de toda a timidez, chegou o sábado e quando deu o horário, eu saí para ir até a minha associação, a associação local da Seitonaiê. Cheguei lá, bem mais cedo do que o horário previsto, só tinha uma pessoa. Foi recebido com todo carinho, com todo amor, e ali começou a minha caminhada. Isso foi no ano de 1985, ou seja, esse ano completa 25 anos que esse fato único pôde acontecer na minha existência. Comecei a participar das reuniões de jovens, e ali eu fui aprendendo algo diferente. Por quê? Era o elogio. Então, tudo que eu fazia na Seitonaiê, por menor que fosse, ou mesmo que fazia errado,
as pessoas chegavam e me elogiavam. Diziam, parabéns, Carlos, você foi maravilhoso, olha, que ótimo, você está indo muito bem. E esse elogio ia me transformando interiormente, que começou naturalmente a ter resultado, não só eu me sentir melhor, me sentir mais calmo, como também eu senti o efeito na escola. Já na escola eu comecei a melhorar meu rendimento escolar, comecei a fazer mais amigos. E em casa eu fui sentindo a diferença também. Mas aí eu tinha um sonho. Eu queria que meus pais parassem de brigar, que meu pai parasse de beber. Eu queria que minha mãe nos desse mais atenção e mais carinho. Mas por mais que eu fizesse oração, parecia que nunca aquilo iria acontecer. Porque eu via outras pessoas contando, olha, eu pratiquei um ensinamento e minha vida mudou. Mas a minha parecia que continuava a mesma coisa. Eu fui a primeira vez para a Academia de Treinamento Espiritual da Seitianoye em Ibiúna. Academia de Treinamento Espiritual, ou Seminário de Treinamento Espiritual, seria como um retiro espiritual, talvez para que você que está assistindo há pouco tempo Seitianoye possa compreender. É um retiro espiritual, que chamamos na Seitianoye de treinamento espiritual. Eu participei do primeiro seminário da minha vida. Fui para esse seminário, e quando voltei, era tanta alegria que eu sentia, que eu pensava, eu consegui renascer. E agora eu vou chegar em casa e eu vou agradecer os meus pais. Mas quando eu cheguei em casa, meus amigos, não deu. Porque minha mãe abriu a porta, já era tarde da noite, e eu, pronto, treinei durante 8 horas de viagem, dizendo, mãe, eu te amo, mãe, me perdoa. Mas quando ela abriu a porta, ela disse, isso é hora de chegar em casa? Aí eu falei, mas mãe, ela, cala a boca, amanhã tem que acordar cedo. Aí eu pensei, cala a boca, sabe, então deixa pra lá, não vou mais dizer que te amo, não vou mais dizer, sabe, que você é importante na minha vida. E fui dormir chateado. E naquele momento fiquei pensando, sabe, você perdeu a tua oportunidade, sabe, de me ouvir dizendo isso. Eu pensava que ela estava perdendo a oportunidade. Eu, na verdade, perdia naquele momento. E veja, praticando ainda o ensinamento da Seitianoye, fui de novo para a academia. E aí eu pensei, não estava preparado da primeira, mas agora eu vou estar preparado. Voltei para casa, mas não foi possível. Sabe por que não foi possível? Simplesmente porque quando eu cheguei em casa, meu pai estava bêbado, caído no chão da sala, tinha brigado com a família. E naquele momento eu pensei em desistir, porque talvez aquela fosse minha sina. Normalmente, quando a gente lida com uma situação e não sabe como resolver, a gente acaba aceitando que talvez aquele seja o destino. E acaba aceitando aquilo. Mas alguém disse-me que de forma alguma aquilo era o meu destino, que eu poderia mudar a minha vida se eu conscientizasse que os meus pais eram pais maravilhosos. Mas como pais maravilhosos, se o que eu via diante dos meus olhos era diferente daquilo? Li o livro Buscando o Amor dos Pais. Fui de novo para a Academia de Ibiúna e lá eu tive um despertar. Eu queria ter um motivo para poder agradecer os meus pais, um motivo especial. E ali eu compreendi que esse motivo aconteceu no momento em que eu nasci. E uma alegria, uma gratidão imensa tomou conta do meu ser. E eu voltei para casa. E quando eu voltei para minha casa, naquele exato momento, para minha surpresa, meu pai não tinha bebido. Estavam os dois sentados conversando e eu perguntei para eles o que tinha acontecido. E meu pai, surpreso com aquela pergunta, disse, nada, filho. Mas por que estão acordados até agora? 2 detalhes. Primeiro, ele nunca tinha dito essa palavra, nada, filho. Segundo, ele disse, estávamos esperando você chegar, porque já sentíamos saudade de você. Uma emoção, então, invadiu meu coração, eu comecei a chorar. Abracei meu pai, pedindo perdão a ele. E meu pai, chorando, pedia perdão a mim. Eu disse que eu me esforçaria para ser um filho que ele tivesse orgulho. E ele disse que eu não precisava me esforçar, porque ele já tinha orgulho de mim. E nos abraçamos ali emocionados. Abracei minha mãe. E naquele exato momento, então, minha vida começou a mudar. Ou seja, o que foi que aconteceu? Eu renasci. E o meu renascimento permitiu o renascimento também de meus pais. Passaram-se 24 anos desde então. E eu estou aqui falando com vocês. Então o verdadeiro renascimento vem dessa consciência de que aqui agora existe o mundo perfeito de Deus.
Então, para você que nos assiste, que nos ouve agora, ligue, sabe, para nós. No 0800 770 2600, ou então acesse o nosso site www.sni.org.br e acesse a livraria virtual e você terá livros maravilhosos. Por favor, prossigam nesse caminho do despertar da natureza divina, renasçam a cada dia e vivam uma vida maravilhosa. Eu tenho essa alegria de viver todos os dias da minha vida uma nova emoção. Como eu sou grato a Deus por estar vivo, como eu sou grato a Deus por ter os pais que tenho, por ter a esposa que tenho, os filhos que tenho, os amigos que tenho, e mais ainda, de Deus ter me dado a oportunidade de poder transmitir os ensinamentos a pessoas tão maravilhosas quanto vocês que me escutam nesse instante. Muito obrigado do fundo do coração. Deus abençoe a vocês e toda a sua família. Muito obrigado, muito obrigado. O hino sagrado Canto para Consolidar a Fé alarga as portas dos nossos corações para que a grandeza de Deus nos visite. Bonito isso, né? Então, acompanhe o videoclipe de agora e mais do que receber um carinho na alma, sinta-se capaz de adequar todas as coisas em seu devido lugar. Muito obrigada pela sua companhia, seja sempre muito
muito bem-vindo a esse lar, viu? Esta casa e os nossos corações estão sempre abertos para você e sua família, pois é feito de amizade e amor o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje e sempre. E orar, gente, é esculpir em si mesmo a imagem de um vencedor e se tornar um guia para a sua família. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto. Deus, sendo um ser transcendental e ubíquo, não só está dentro de mim, como também está acima de mim, abaixo de mim, à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha retaguarda, enfim, em todos os lugares, rodeando-me inteiramente. Portanto, a minha sabedoria e a sabedoria das pessoas ao meu redor estão em perfeita harmonia. Os meus atos e os movimentos ao meu redor também estão em perfeita harmonia e jamais ocorrem conflitos, incoerências, desentendimentos. Todos os lugares estão repletos de harmonia, paz e alegria.